Alô pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Estúdio A3D. Estamos vendo aqui o AutoCAD 2022. E hoje vamos aprender a usar o comando círculo da barra de ferramentas de desenho. Vocês podem ter notado que temos uma visita aqui, ó, uma coisa nova na tela. Isso é a barra de propriedades do AutoCAD. Como que ela veio parar aqui? Primeiro eu vou fechar. Para ela aparecer, vocês vêm aqui no menu View e clica aqui em Propriedades, tá? Paleta de propriedades. E ela vai aparecer ali. Uma outra maneira dela aparecer na tela é você, pelo teclado, Ctrl mais o número 1. Ctrl 1, ela aparece e desaparece, tá? Ela tem três modos de ficar na tela. O primeiro modo é ela ficar aqui suspensa. Então você pode trocar ela de lugar, se ela estiver te atrapalhando aqui, ou dependendo do desenho que você for fazer. Não recomendo. Eu sempre uso ela aqui no canto. Então ela estando parada aqui, o resto da tela fica a seu dispor para fazer o desenho. Quem tem monitores pequenos, tem uma outra coisa que você pode fazer, que é deixar ela escondendo automaticamente. Clique nesse botãozinho aqui, Auto Hide, e ela vai ficar fininha lá no canto. Sempre que você passar o mouse por ela, ela vai aparecer, e depois que você tirar o mouse, ela some. Então ela não ocupa espaço no monitor, tá? Às vezes é bom deixar ela aberta, às vezes é bom deixar ela fechada. Então, vamos começar aqui, ó, comando círculo. Você vai clicar no comando círculo e vai pedir o quê? O primeiro ponto, tá? Que no caso aqui é o centro do círculo. Clicou no centro, estica, e você vai digitar aqui, obviamente, o raio do círculo. Raio de 50, tá feito. E se eu quiser desenhar o círculo pelo seu diâmetro, ok? CI, ou simplesmente C, é o atalho oficial do círculo. Você clica num ponto, e lá embaixo a opção D, de diâmetro. Então, D de diâmetro, e a partir de agora você vai fazer o diâmetro aqui, ó. Então, 100, ele ficou do mesmo jeito. Vamos lembrar aquilo, se eu quiser desenhar alinhado um com o outro, lembra? O que eu faço? Vou deletar aqui, ó. C de círculo, venho aqui, paro, estico, 150 e, de novo, 50. Então, entre este centro e este centro, eu tenho lá, ó, 150. E cada um tem 50. Então vamos usar agora a nossa barra de propriedades. Eu vou deixar ela aberta aqui, tá? Para não ficar tendo que toda hora ir lá com o mouse. Então, clicou aqui, ele já vai aparecer tudo que tem de propriedades daquele círculo. A cor dele, o layer, o tipo de linha, a escala da linha, a espessura de linha, a transparência, etc. Depois a gente vai ver com calma, que eu vou fazer uma aula somente com as propriedades, tá? Aqui você também pode ir vendo em tempo real o que está acontecendo com o seu objeto, ó. Tá vendo? Então aqui eu já diminuí. E se eu quisesse um círculo menor aqui, eu posso clicar aqui, ó, legal, 30. Pronto. Já tem um raio de 30, um diâmetro de 60. Então, essa barra de propriedades, você pode clicar e modificar os parâmetros por aqui para aquele objeto. Tá? Se eu selecionar dois objetos ou mais,
ele vai aparecer na seleção, tá? Mas aqui ele só vai aparecer para mim o que for comum entre os dois. Lembra que eu mudei o tamanho aqui? Então eu tenho um maior que o outro. Então o raio deles são vários. Enquanto ele estava do mesmo tamanho, eu clico aqui, ó, 50 e 100. Selecionei os dois, o raio é 50 e é 100 porque para todos. Se eu desenhar a linha Polyline, vou selecionar tudo. O que acontece? Ó, eu tenho 5 objetos, todos eles são 5. Tenho duas linhas, as propriedades delas estão aqui. Eu tenho 2 círculos, propriedades estão aqui. E uma polyline, propriedades estão aqui. E ele só vai mostrar para mim o que é igual para todos. Então o que é igual para todo mundo? Eles têm a cor branca, eles têm o layer 0, eles estão no tipo de linha contínua, tá? O resto eu não consigo ver. Por que eu não consigo ver? Porque tem muita coisa que, por exemplo, uma polyline ela não tem diâmetro. Uma linha não tem diâmetro, então ele não vai me aparecer aqui. Só aparece aqui o que for a mesma coisa para todos os objetos. Venho aqui e mudei para 30. Selecionei os dois. Raio, vários. Se eu colocar 10 aqui, ele vai aplicar para os dois. Simples assim. O comando círculo é só isso? Não, vamos lá. Tá vendo aqui, ó? A primeira opção dele é o centro e raio. A segunda, centro e diâmetro, que a gente já viu, né? Que a gente já fez ali pelo D e pelo R ali na linha de comando. Depois, eu tenho um círculo, que ele é o círculo de 2 pontos. Ele serve para quê? Para eu fazer o círculo por fora. Então, se eu clicar no primeiro ponto, sendo esse, e o segundo ponto sendo esse, ele vai tangenciar nos dois. Se eu quiser fazer um que seja aqui, círculo, eu posso digitar a opção aqui também, ó, 3P, 2P e T para tangente, que a gente já vai ver o que é. Então, olha lá, 2P, círculo com 2 pontos. Eu posso vir aqui, ó, daqui, paro com o mouse, volta um pouquinho, ele clica, ó. Vou deletar isso aqui. Entendeu? Então esse é o círculo de 2 pontos. Vou fazer agora um círculo de 3 pontos. Então, primeiro ponto aqui, segundo ponto aqui e o terceiro ponto onde eu quiser, ó. Eu que digo aonde ele vai ser. Olha lá. Poderia ser daquele modo. Então vamos lá. Eu faço um triângulo. Eu vou fazer aqui, ó. Vou fugir um pouquinho aqui, um polígono de 3 lados. Clico aqui e faço isso. Quero fazer um círculo aqui dentro. Então, muito bem. Círculo de 3 pontos. Primeiro ponto aqui, segundo ponto aqui. Oh, que isso? De novo. Círculo, 3 pontos. Muito bem. Primeiro aqui, segundo aqui, terceiro aqui. Legal? Então vamos ver aqui, ó, a próxima opção, tangente, tangente e raio, tá? Então você pode tangenciar ele entre 2 objetos e escolher um raio que você queira. Vamos fazer aqui, ó. Fazer uma line. Então eu venho com um círculo. Primeira tangente é essa, segunda tangente é essa, com o raio de 20. Tá lá. Se eu clicar aqui, ó, 20, tangenciando
esses dois pontos. Então eu escolho aonde eu quero que ele tangencie e depois eu escolho o raio que eu quero. Para que serve isso? Bom, mais para frente você pode cortar isso aqui. Vou adiantar aqui, ó. Olha que legal, cortei o desnecessário. Eu poderia cortar aqui também, ó. Viu que legal? Desfazer aqui. Agora, e se eu quiser fazer Esse aqui ficou fácil de eu tangenciar todo mundo, porque eu tenho sempre o meio, né, o midpoint aqui. Se eu quiser tangenciar todos esses três, eu tenho que usar o tangente, tangente e tangente. Então vem aqui, 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 aí eu consigo fazer. Mas isso não seria a mesma opção daquele círculo de 3 pontos? Vamos ver se funciona? Círculo, 3 pontos. Midpoint aqui e midpoint aqui. Veja a diferença, aqui ele tangenciou por dentro. Bem certinho. Aqui não. Aqui ele fez usando os pontos de inserção do círculo e o raio, ele usou o que ele entendeu o que era. Então nem sempre aquele círculo de 3 pontos ele funciona. Aqui funcionou porque estava perfeitinho. É um triângulo com as 3 pontos iguais. Vamos desenhar isso aqui, ó. Círculo de 3 pontos. Meio, meio e meio. Olha o que vai dar. Agora, círculo com 3 tangentes. Perfeito. Consigo fazer isso. E se eu quiser cortar depois... Pronto. Tranquilo? É isso. Então, vimos o que o círculo pode fazer, as suas opções aqui, e o resto é só treinar e ver o que dá certo e o que dá errado. É como eu sempre falo, vendo o professor fazer é tudo tão fácil. A hora que você vai fazer, enrosca, não dá certo, e daí qualquer dúvida, você deixa algum comentário, vai lá no Instagram, vai lá no Facebook. Beleza, pessoal? Então, um abraço e até mais.